Essa parte aqui, tranquilo? Agora nós vamos lá para as orações reduzidas. Atentem-se a essas características, por favor, para a gente diferenciar as reduzidas das desenvolvidas. Anotem isso. Isso é ainda dentro das subordinadas aditivas? Isso. Aditivas? Adjetivas? Como que elas chamam? Orações subordinadas adjetivas. Isso. Aditivas, não. E oração reduzida tem nas outras também? Isso? Uhum. Ou só nessas? Eu vou te explicar o que é uma oração reduzida. É muita Vou só esperar coisa. Vou esperar vocês copiarem essas características. E aí eu vou diferenciar. Tem quantos slides ainda? Nossa Senhora. Acho que mais uns 3 só. Das adjetivas, né? Aí depois tem as outras. Mas que as deve ter outras nós mais. não vamos ver ainda não, Anitta. As outras não é por agora, não. A gente vai fazer exercício primeiro, Ah, então tá bom, né? tá? Mas vai ser nesse bimestre? Lembra que eu te falei que eu acho que é no outro livro? Tem umas que começa que é nesse livro. Professora, Oi? as orações subordinadas adjetiva descritiva e explicativa, elas sempre têm orações principais separadas? Não. Sempre tem a oração principal e a oração subordinada. Mas que elas são partidas ao meio, não tem essa regra, não. Mas sempre tem a oração principal, né? Sempre. Todas as orações subordinadas têm que ter a principal. Subordinadas? Todas. A subordinada substantiva, a subordinada adjetiva e a subordinada adverbial. Professora, Oi? você vai liberar esses slides no meu Bernolito? Vou, mas você vai copiar antes, né? Oi, Tiago, você tá presente? Tô. No horário anterior você estava? Não, no anterior não. Ah, tá. Então é falta só no horário anterior, tá bom. Eu vou disponibilizar, sim, Tiago. Que aí eu não vi na aula anterior. Pega o anterior, combinado. Posso explicar? Peraí, só falta a última. Tá. Para eu explicar, eu preciso sair desse slide aí. Ó, então vamos lá, gente. Acho que é o último slide, tá vendo? Só mais um. Só que é um pouquinho extenso. Mas antes, eu vou abrir aqui. Tem alguém copiando? Eu tô. Eu também. Ah, não, então tá. Então termina, porque eu tenho que abrir um quadro branco. Ai, gente, o que eu fiz aqui?
Posso sair dessa página? Espera aí. Pode ir. Então, vamos lá. Olha só, eu vou pegar um exemplo que nós já até fizemos. Peraí, deixa eu olhar aqui nos slides anteriores. Ele foi o primeiro. Professora, eu vou ali rapidinho que meu pai tá me chamando, tá? Eu já Tá. volto. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Vou copiar essa frase que nós já fizemos. Vamos lá. Câmeras ligadas, pessoal. Tem que falar nome de novo. Eu tô igual uma maritaca aqui falando a mesma coisa todas as aulas. Gabriela, William, João Vitor, Bernardo, Isaac, Leonardo. Vamos? Alexandre de novo, Diogo, Natália, Laura, Tiago, Anitta. Olha só, presta atenção nessa frase, nesse período. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Divida para mim em duas orações. Ele foi o primeiro aluno, segunda oração que se apresentou. Certinho. Qual que é a oração principal? Ele foi o primeiro aluno. Oração principal. Qual que é a oração subordinada? Que se apresentou. Oração subordinada adjetiva. Tem que copiar de novo essa... Peraí que eu vou te explicar o que vai acontecer agora. Essa oração, presta atenção em mim. Pessoal, liguem as câmeras, por favor. Tiago, Natália, Bernardo, Gabriela, Laura, Diogo. Ó, essa oração aqui, ela é formada por uma oração principal e uma oração subordinada. Nós temos uma dica primordial para a gente encontrar qual é a oração subordinada. Como que a gente consegue encontrar essa oração subordinada da forma mais fácil? O que eu tenho entre a principal e entre a subordinada adjetiva? Pronome relativo? Isso. O pronome relativo que? Nesse caso aqui, o que? Quando... Ó, eu vou até destacar aqui os verbos. Foi, apresentou. Nós já tínhamos feito isso até na oração anterior. Quando isso acontece, eu vou chamar isso aqui de oração desenvolvida. Ela é uma oração subordinada
adjetiva, restritiva, só que ela é desenvolvida. O que quer dizer desenvolvida? Ela é extensa. Ela é formada por o pronome relativo, ela começa com um pronome relativo e ela apresenta um verbo. Agora, eu consigo passar esse mesmo período composto para uma oração de forma a reduzir o jeito de produzir. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. O que acontece aqui? Eu não tenho o pronome relativo. Se eu não tenho o pronome relativo, então quer dizer que não são duas orações? Não, são sim. De novo, eu vou separar as duas orações. De novo, eu tenho os dois verbos. De novo, eu tenho os dois verbos, só que ela não inicia com um pronome relativo. A diferença essencial é essa, ela não inicia com pronome relativo. Então, eu vou chamá-la de oração reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela não tem um pronome relativo para separar a oração principal da oração subordinada. Só que ela vai receber o mesmo nome, as mesmas classificações. Ela vai continuar sendo uma oração subordinada, adjetiva, reduzida, de tal coisa. Oração subordinada, adjetiva, ou restritiva, ou explicativa, de tal coisa. Tá? Por que muda o nome? Esse segundo verbo, que vai ser a oração subordinada, aqui continua sendo a oração subordinada. Aqui continua sendo a oração subordinada, não vai se iniciar com pronome relativo. E dentro dessa oração subordinada, eu tenho... Liga as câmeras, Leonardo, Natália, Tiago, Diogo e Alexandre. E Mateus. Eu tenho 3 formas do verbo vir na oração subordinada. Verbo no gerúndio, verbo no particípio e verbo no infinitivo. O que é um verbo no gerúndio? Quando que um verbo está no gerúndio? É aquele terminado com ido, ado. Não, termina em NDO. Cantando, dançando, pulando, estudando, fazendo, comendo, tá? É aquele apresentando. Então, é o verbo terminado no gerúndio. O que é o no particípio? Terminado não. O que é o verbo na sua forma no particípio? Terminado em ado ou ido. Cantado, estudado, dançado, comido, tá? E o que é o verbo no infinitivo? Ar, ou ir. Correr, pular, dançar, cantar, apresentar, falar, estudar. Não tem com or, não? Não tem um or. Só o por e o sobrepor. Tá? Só eles. Então, anotem isso aí, ó. Gerúndio, particípio infinitivo. Vou recapitular. Ou a oração, ela é desenvolvida, ela é subordinada desenvolvida, que é aquela que começa com pronome relativo. Camila aterriza. Ou ela é uma oração subordinada reduzida. Para ela ser reduzida, ela tem que ter um desses 3 aqui, ó.
ou gerúndio, ou particípio, ou infinitivo. O verbo tem que estar numa dessas três formas. Tá? Maria Lúcia. Oi. Então, a oração, se ela for subordinada adjetiva, ela é desenvolvida. É isso? Não. Então, explica de novo, por favor. Explico. Olha só. A oração subordinada, ela vai continuar sendo adjetiva, ela vai continuar sendo explicativa, ela vai continuar sendo restritiva. Tudo aquilo que nós vimos, você não vai apagar ainda. Ela só vai se transformar. Ao invés dela ser desenvolvida, que é aquela que se inicia com o pronome relativo, ela vai ser reduzida. Peraí, deixa eu colocar. Tem alguém copiando essa tela? Eu posso apagar tudo? Posso apagar tudo? Olha só. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ó. Assistir ao jogo assistir ao jogo. Tô parecendo. Das pessoas assistir ao jogo. Não, aí não vai virar oração. Das pessoas que cantam. Assistir ao show, né? Ao jogo das pessoas que cantam. É. Tem o Alexandre Pires, ele canta, mas ele faz um jogo. Assistir ao show das pessoas que cantam. Pronto. Olha só. Divide para mim em duas orações, Camila. Camila não tem mais, não? Ah, achei. Divide para mim em duas orações. Encontra os dois verbos. Liga o áudio. Assistir ao show? Assistir É o e verbo. cantam. Como que eu divido em duas orações? Assistir ao show das pessoas. Lembra que a oração começa... Nossa, eu tava com o negócio ditado. Tudo bem. Lembra que começa com o pronome relativo que. Ah, é verdade. Tá? Então, vamos lá. Assistir ao show das pessoas. Agora, olha aqui. Qual que é a oração principal? Assistir ao show das pessoas? Assistir ao show das pessoas. Oração principal. Como que eu vou classificar essa oração aqui? Que cantam? Oração subordinada adjetiva. Oração subordinada. Adjetiva o quê? Ela é restritiva ou ela é explicativa?
Explicativo? Eu estou explicando ou estou restringindo um grupo de pessoas? Restringindo. Então, restritiva. Então, pronto. Oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu tenho uma oração subordinada que exerce a função de adjetivo e ela caracteriza... Nossa, voou um bicho no meu olho. E ela caracteriza um substantivo pessoas. Por isso que ela é adjetiva. Agora, eu posso usar essa mesma frase aqui e produzi-la de forma diferente. Peraí. Assisti. Professora, Oi. Oi? você falou de adjetivo? Hã? O que você falou de adjetivo? Que é uma oração adjetiva porque ela caracteriza um substantivo. Que são pessoas. Tá? Agora, olha aqui, gente. Assistir ao show das pessoas cantando. Quais são os verbos dessa oração? Assistir cantando. Assistir e cantando. Divida para mim, então, agora em duas orações. Se tem dois verbos, eu sempre vou conseguir dividir em duas orações. Júlia, divide para mim. Assistir ao show? Não. Assistir ao show das pessoas. Assistir ao show das pessoas, certinho. Eu continuei dividindo em duas orações. Só que essa outra oração, ela começa com o pronome relativo? Não. Cantando, não começa com o pronome relativo. E aí, o que eu faço então? Cantando, o verbo terminando em NDO, João Vitor, eu classifico como? Ele está no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, que eu acabei de copiar? Não, gerúndio. No gerúndio, isso mesmo. Agora, esquece a primeira oração por enquanto. Assistir ao show das pessoas. Como que eu classifico essa oração? Oração reduzida? Oração principal, ela continua sendo a mesma. Não, tô falando na outra. Ah, A tá. cantando. Sim. Oração principal. Agora, cantando, só a palavra cantando, ela é uma oração porque ela é um verbo. Então, como que ela vai chamar? Oração reduzida? Não. Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de cantando. Gerúndio, particípio ou infinitivo? Gerúndio. Gerúndio. Olha o nome, gigante. Oração Maria subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Aí no outro exemplo, tipo, você escreveu assim, ó. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Aí o A Oração não é pronome... subordinada. Classifica para mim. Oração subordinada adjetiva explicativa? Restritiva. Restritiva, reduzida de... O outro que é apresentar é infinitivo, né? Infinitivo, então reduzida de infinitivo. Então, mas aí se não começar com pronome relativo, não ela é precisa reduzida. ser só o verbo. Isso, A ela é frase não reduzida. precisa ser só o verbo, ela só não pode ter o pronome relativo. Exato. Aqui as regras, ó. É o que nós acabamos de copiar. Não se inicia como pronome relativo e contém verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. É só isso, a diferença é só essa.
Professora, Oi, Letícia. A diferença é só essa. Então, existe essa oração no infinitivo, no gerúndio e no particípio. a primeira, a oração principal nunca vai mudar. Vai, não tem essa regra não, tá? É porque, olha só, se ela é adjetiva, geralmente se dá o substantivo, depois vem o adjetivo, mas não tem essa regra. Tá? A oração subordinada, Letícia, é aquela que começa com pronome relativo. E essa regrinha você pode decorar. A oração subordinada adjetiva é aquela que começa com pronome relativo, aí sim. Pessoal, vocês estão copiando? João Vitor já acabou, Isaac. Copiou esse exemplo aí, João Vitor? Esse daí copiei. Bernardo, Sofia, Leonardo, Rodrigo, Tiago, Peraí, Laura, Diogo, repete. Eduardo, Entendi. Alexandre. Já ligo, professor. Agora, eu trouxe um quadro bem resumido. Se tiver resumido demais, a gente faz mais alguns. Eu preciso que vocês copiem esse quadro impecável. São todas que existem. Então, eu coloquei as orações desenvolvidas e um exemplo das orações reduzidas e suas classificações. É o último slide. Copia ele para mim, por favor. Professora, eu posso imprimir essa Não, tabela? falta só esse aí, pequenininho. São 3 exemplos só, Júlia. Mas é que eu queria que ficasse organizado, tipo, aí eu não consigo copiar Você a tabela. faz mais largo no caderno que dá certo. É Mas uma eu não frase posso em imprimir, cada, não? é uma frase de cá, uma frase de lá. Professora, Oi, Letícia. eu tinha caído e eu tinha feito a pergunta, só que eu não vi o que você respondeu. Ah, tá. Ô, Letícia, a oração subordinada não é aquela que é no final da frase, tá? É aquela que começa com pronome relativo. Não, Sempre que você perguntou se a oração principal é a primeira. não, eu tô, tipo, se a oração principal vai mudar alguma coisa nela, ou se é só na outra. Isso mesmo, não muda. Só a outra. Maria Lúcia, eu preciso copiar isso em forma de quadro ou eu posso copiar? Não precisa copiar em forma de quadro, não. Eu vou copiar normal, então, que dá menos trabalho. Tá? Só que eu acho que aí você copia mais, né? Você tem que escrever oração desenvolvida e oração reduzida toda hora. Professor, Oi? mas alguma hora vai mudar a oração principal ou não vai ter nenhuma regrinha com isso? Fala de novo, por favor. Se vai ter alguma outra coisa, uma regra que vai mudar a oração principal? Não, a oração principal ela permanece em todas as outras formas que nós vamos estudar. Tá. Yasmin, por que você desligou a câmera? É, porque eu sentei aqui na cama. Uai, a gente não... Tá bagunçada, Yasmin, sua cama? Não,
Tô aqui. É porque aqui não tem onde apoiar, né? Professora, plateia não tem acento, não? Não tem mais. É igual ideia. Ah, tá. Mudou, né? Mudou. Gente, a chamada vai cair. Eu vou fechar e chamo vocês, tá? Falta alguns segundos só.